Hoje vai ser São Paulo, Brasília, Milão. Primeiro, cumprimento a Eliane. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia, ouvintes. E bom dia, o nosso convidado muito especial, o prefeito Ricardo Nunes. Prefeito que fala direto de Milão, na Itália, iniciando no fim de semana uma viagem oficial à Itália. Prefeito, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Raíssen, bom dia, Eliane, bom dia aos ouvintes. Uma alegria poder estar falando com vocês aqui da Itália, de Milão, com muitas coisas boas aí para nossa cidade. Então eu queria que o senhor começasse, por favor, falando, o senhor foi tratar de alguns assuntos ligados à área de resíduos, né, falando de lixo e também de desperdício de alimentos. O que o senhor traz aqui de concreto até o momento agora desses primeiros contatos? Olha, Raíssen, o que é importante a gente poder colocar para a população? Nós temos na cidade de São Paulo hoje 12 mil toneladas por dia que a gente coleta só do lixo domiciliar. Aí se somar o lixo de feira, de hospitais, a gente chega a quase 20 mil toneladas por dia. E para onde isso vai? Para os nossos aterros. O que a gente precisa fazer agora? Dar uma solução para que a gente não possa, no futuro não tão longe, muito próximo, não fizer alguma coisa, entrar em um colapso com relação à destinação do lixo. E a gente está fazendo um grande projeto na cidade, terá um investimento de 12 bilhões de reais, onde nós teremos 3 grandes ecoparques com as URIs, que são as unidades de recuperação energética. E eu já fui na China, no Japão e agora aqui em Milão conhecer como é que eles fazem esse processamento, qual que é o destino do lixo que eles dão nessas grandes cidades, que são exemplos para o mundo, para que a gente não possa errar. Eu tenho falado, Raíssen, Eliane, nós não podemos errar o que a gente vai fazer para poder dar a destinação do lixo, do resíduo sólido. Então, essas visitas nessas cidades, que são exemplos do mundo como lidam com lixo, é de fundamental importância para que a gente possa ter algo assertivo. O que nós vamos fazer em São Paulo? Esses 3 grandes ecoparques, teremos as 4 URIs, unidades de recuperação energética. Eu acabei de sair aqui, em Milão, da central que eles fazem aqui por combustão, grande parte do lixo e todo o processamento que vira energia. Para você ter ideia, eles processam aqui por ano 560 mil toneladas por ano, que gera energia elétrica para 160 mil casas. E todo esse processo, tem todo um sistema que eles fazem a filtragem, que a fumaça dessa combustão não gera nenhuma poluição. Então, o que a gente vai ter que fazer em São Paulo? Exatamente a mesma coisa. Esses 3 grandes ecoparques, vamos ter que fazer o sistema de URI dessa combustão, sistema de reciclagem. E aproveitando, Raíssen, Eliane, hoje a cidade de São Paulo, nós conseguimos isso agora recentemente, ter 100% de coleta seletiva na cidade. Na sua casa passa um dia por semana o caminhão da coleta seletiva. Na cidade inteira. Aqui, para vocês terem ideia, em Milão, eles já conseguem fazer 63% de reciclagem do lixo. Nós estamos em São Paulo ainda com 3,4%. Olha o quanto a gente precisa avançar. Então, nós estamos fazendo esse processo importantíssimo de fazer a coleta. Falta muito o hábito, a prática, o costume das pessoas separarem o seu lixo para colocar e a gente poder fazer a reciclagem. As demais ações nós vamos estar fazendo, que são os nossos aterros, as nossas URIs, os nossos ecoparques. Então a gente precisa ter essa experiência que está dando certo no mundo para não errar, porque esse é um investimento altíssimo, como eu te disse, 12 bilhões de reais, e ter uma ação assertiva na destinação do lixo, porque ninguém se preocupa, né, Raíssen? As pessoas pegam o seu lixo, coloca lá, a prefeitura passa e leva, mas o processo não acaba aí não. Aí é que começa o processo, então a gente está fazendo uma ação importante e é de fundamental importância que a minha equipe está aqui vendo esses exemplos positivos para implantar em São Paulo. Bom dia. O senhor também está discutindo em Milão a questão da mobilidade e do desperdício de alimentos. Eu gostaria de saber, porque eu, como moro em Brasília, prefeito, toda vez que eu vou a São Paulo, eu vejo as novas construções de espigões por toda parte e eu fico muito preocupada com a mobilidade. A mobilidade em São Paulo anda muito ruim, prefeito. Anda numa velocidade boa para ficar uma das melhores mobilidades do mundo, Eliane. Você sabe que a gente tem hoje já um processo bastante intenso de fazer a substituição dos ônibus a diesel por ônibus elétricos ou biometano. Nós já estamos na frente. Na questão de biometano, a gente está na frente do que a China faz. Na questão de ônibus elétricos, a gente ainda precisa avançar, porque a China já tem 100% dos seus, ali em Xangai, 100% dos ônibus elétricos. Aqui em Milão também, ônibus elétricos. E nós estamos já num processo de substituição. Por que eu não consegui avançar mais do que a gente já avançou? A gente já tem hoje quase 700 ônibus elétricos
e estamos com hoje uns 200 na garagem que não conseguem rodar por conta do quê? Da Enel, essa empresa irresponsável que não faz a ligação de energia nas garagens e impossibilita de colocar os ônibus para rodar. Mas tem todo um processo já consolidado na cidade de São Paulo, que é a nossa legislação, o nosso plano clima. Nós temos um plano municipal do clima. A gente tem uma ação, Eliane, da Prefeitura de São Paulo, que não autoriza mais a substituição de ônibus a diesel por outro a diesel. Só pode ter a substituição por um ônibus não poluente, né? E a gente vai poder utilizar, inclusive, o biometano que está sendo produzido aonde, Eliane? Lá no nosso aterro. O nosso aterro de lixo está produzindo biometano, que a gente vai estar colocando ônibus a biometano e que tem 95% de emissão a menor de poluentes, né? O elétrico é 100% não poluente. A gente vai ter um avanço bastante grande, bastante considerável, porque tem um compromisso da Prefeitura com isso. Então, a gente já tem 6 bilhões de reais para aquisição de ônibus elétricos, disponíveis esses financiamentos, tanto do BNDES, como do BID, do BIRD, do Banco Chinês, para poder fazer essa questão. Voltando a falar só, Eliane, a gente não avançou mais no elétrico, né, não é por conta da Prefeitura, concessionárias, é por conta da Enel, porque não faz a ligação de energia nas garagens para que possa abastecer e carregar os ônibus a energia. Mas a gente está batalhando, isso vai ser superado e a gente vai poder avançar bastante. Nós vamos ter aí a substituição da nossa frota, porque hoje é proibido, como eu já disse aqui, tirar um ônibus a diesel e colocar outro. Ele vai ter que tirar um a diesel, que tem um prazo de 10 anos, é o nosso contrato. Cada ônibus da cidade de São Paulo só pode durar 10 anos. Nessa substituição, a substituição será feita por um ônibus não poluente. Então a gente vai ter um avanço aí bastante importante. Agora, prefeito, quando eu vou a São Paulo também, eu sinto claramente, eu vou muito a São Paulo, eu sinto claramente uma mudança ali na questão da segurança. Eu sempre me sentia muito segura em São Paulo, muito mais do que no Rio, por exemplo, nem se comparava. Agora, toda vez que eu estou esperando um carro de aplicativo, por exemplo, 2, 3 pessoas param, não fica com o celular aqui, não. O índice de violência me parece muito preocupante, principalmente esses ataques ali com moto e tal. Eu gostaria de saber, muito especificamente, como é que o senhor vê o pacote de segurança do Ministério da Justiça, que teve ali a resistência de governadores de oposição ao Palácio do Planalto. O senhor apoia esse pacote do Ministério da Justiça? Olha, eu tive até semana passada dando uma palestra numa faculdade junto com o ministro Ricardo Lewandowski. A gente pôde abordar esse tema. Evidentemente, toda ação que procura melhorar a segurança tem o nosso apoio. Existem algumas questões pontuais que a gente precisa corrigir, como, por exemplo, propõe nesse plano uma certa interferência nas corregedorias, interferência externas. Se a gente começar a criar problemas, trazer outros órgãos, né, defensoria, MP, não sei o quê, para discutir a questão da corregedoria, a gente primeiro está dizendo o seguinte, as corregedorias não funcionam, aí precisamos desistir, né, porque se a gente diz que uma corregedoria não funciona, não tem sentido continuar. Então, acho que a independência das corregedorias é algo fundamental, e tem que ser uma corregedoria atuante, não permitir os excessos, mas também não pode querer criar uma corregedoria que vai fazer com que o policial vá distribuir flor para bandido, né? Bandido tem que ser tratado de uma forma firme, eficiente, com bastante austeridade, evidentemente, dentro dos protocolos, mas não dá para a gente achar que o policial vai estar ali lidando com bandido, né, com uma situação onde ele não vai conseguir desempenhar as suas atividades por conta de uma corregedoria de influência externa. Então, eu, particularmente, sou absolutamente contra qualquer interferência externa das corregedorias das polícias. No demais, quando ele eleva a polícia municipal, ele eleva as guardas, as GCMs, como polícia municipal, reconhece a alteração do artigo 144 da Constituição, que dá às guardas metropolitanas a nomenclatura e as atividades de polícia, isso ajuda. Pega em São Paulo. Eu tenho 7.500 policiais municipais. É maior do que a Polícia Militar de 10 estados, né? 7.500. Nós fizemos lá o Smart Sampa, que é aquele sistema de monitoramento por câmera, Eliane, que já prendeu mais de 1.200 foragidos da Justiça em 6 meses, né, e mais de 2.400 presos em flagrante. Quer dizer, a tecnologia auxiliando na segurança. Quando a gente aumenta o efetivo,
melhora os índices com relação à questão social e tem a tecnologia, né, o que a gente tem hoje de concreto é que os índices da cidade de São Paulo de roubo, de furto, eles têm sido reduzidos, né, bem diferente em outros estados. Eu não vou citar nenhum estado aqui, nem município, para não criar nenhum tipo de constrangimento, mas o dado real e concreto é que a cidade de São Paulo hoje está muito mais segura do que estava há meses, há 1 a 2 anos atrás, porque são os dados oficiais de redução da criminalidade na cidade. O Smart Sampa, só para concluir, Sim. Ele é uma ferramenta fundamental que está sendo levado para vários estados e municípios. Prefeito, aproveitando que o senhor está no tema segurança, o senhor estava acompanhando um tema aí delicado antes de viajar também. A gente teve aí nesses últimos 8, 9 dias ataques a ônibus no ABC, mas também em São Paulo, né? 88 ataques a ônibus em São Paulo, 63 no ABC. O senhor já tem uma noção do que pode ter acontecido? A GCM foi mobilizada também junto com a Polícia Militar. O que pode ter acontecido? Olha, a Polícia Civil está investigando, não existe ainda uma definição, né, com relação a isso. Existe uma possibilidade de que isso poderia ter partido de jovens adolescentes com aqueles jogos e teriam feito ali, não está concluído ainda, tá? É uma suposição de que estaria ter acontecido ali uma missão daqueles tipos de jogos para poder fazer esse tipo de coisa. Porque realmente não tem nenhuma motivação para isso, né? Não existe nada que justifique esses ataques. Foram pessoas, né, que jogaram pedra nos ônibus. Mas uma coisa a gente pode ter certeza absoluta, não vai ter impunidade, isso aí vai ser responsabilizado para quem cometeu esse tipo de crime. E dá o tempo agora, a Polícia Civil está atuando, a gente tem bastante confiança de que rapidamente eles vão trazer para nós aí o que aconteceu, se confirma essa questão de jovens terem sido aí incentivados por um desses jogos eletrônicos para poder fazer esse tipo de ação. Prefeito, a gente está vendo uma escalada ali do governador Tarcísio Gomes de Freitas rumo à disputa à presidência da República em 2026. Vai ser mantida a dobradinha Tarcísio, Ricardo Nunes em 2026, se ele for candidato à presidência, e como isso mexe com o jogo político de 2026 em São Paulo? Sim, é o que ele tem me falado, acho que o Tarcísio é candidato à reeleição, e eu vou ser ali, assim, o maior cabo eleitoral dele, falei que continue esse trabalho tão importante que ele vem fazendo à frente do governo do Estado. E só para fechar, o senhor vai ter um encontro com o Papa também, Papa Leão XIV. Sim, na quarta-feira estaremos lá com o Papa Leão XIV, está aqui o arcebispo de São Paulo, o Dom Odilo, está aqui o bispo lá da minha diocese de Santo Amaro, Dom José Negre. Estarei participando dessa audiência com o Papa na quarta-feira. Eu já tive no ano passado com o Papa Francisco, né, e hoje ter a honra de encontrar o Papa Leão XIV e trazer aqui, né, dele o abraço da população de São Paulo. Trouxe uma bandeira para ele abençoar aqui, uma bandeira de São Paulo, e evidentemente para mim, que sou católico praticante, vai ser um momento bastante importante. Muito bem, ouvimos Girati Milão na Itália, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em viagem oficial. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Sam. Obrigado, Eliane. Um abraço a todos os telespectadores ouvintes aqui. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Muito obrigada, prefeito. Bom, Eliane, seguimos aqui com você mais um pouquinho. Quer fazer uma avaliação aí da nossa conversa? Sim, o prefeito está azeitado, né? Está cuidando de 3 questões que são fundamentais para qualquer grande cidade, mas particularmente para São Paulo, né? Reciclagem de lixo, que é uma questão super, super importante. Também a mobilidade urbana, a questão ali de combater o desperdício de alimentos. E além dessas questões de prefeitura, o prefeito vai ao Papa, o que é sempre uma boa imagem para qualquer político, né? Certamente. Bom, Eliane, um olhar que é inevitável agora também para a gente tratar com você, com esse mundo mais conturbado, com o ataque americano ao Irã no fim de semana. A entrada dos Estados Unidos na guerra
a favor de Israel contra o Irã, é claro que isso mobiliza o mundo inteiro e, obviamente, dentro do mundo inteiro, o Brasil. Lembrando que o Brasil vai sediar nos dias 6 e 7 de julho, ou seja, daqui a pouquinho, no Rio de Janeiro, a reunião dos BRICS. Quem faz parte dos BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora também outros parceiros e entre eles o Irã. Portanto, há uma expectativa de que o Rio de Janeiro, o Brasil, atraiam os holofotes em julho dentro desse contexto da guerra. Hoje, o chanceler iraniano já está na Rússia conversando com Vladimir Putin. Ou seja, assim como Israel conseguiu tragar os Estados Unidos para a guerra, agora a tentativa vai ser do Irã tragar a Rússia. Ou seja, essa guerra escala. A Rússia teve uma participação importante na construção das usinas de enriquecimento de urânio no Irã e é claro que isso é tudo muito preocupante e a gente já teve no fim de semana o embaixador Celso Amorim, que foi chanceler muitos anos nos primeiros governos do Lula e agora é o assessor internacional da presidência, dizendo que não descarta uma guerra mundial. Momento muito tenso e inclusive por causa da questão do petróleo. Nós temos no Rio hoje uma reunião para discutir o impacto disso tudo na energia, no fornecimento de energia. Lembrando que o Irã já tem a aprovação do parlamento para fechar o canal de Hormuz, que fornece, por onde passam, 30% do fornecimento de petróleo no mundo. E fechando, isso tem um impacto enorme. O Brasil é um produtor de petróleo, mas ele importa também petróleo do Irã. Petróleo, por exemplo, para diesel e para combustível de aviação. Portanto, isso tem um impacto enorme, inclusive político. O Brasil não tem dimensão para se posicionar nessa guerra e o Brasil não ganha nada tomando partido. A nota do fim de semana foi uma nota condenando os Estados Unidos, condenando Israel, mas o melhor que o Brasil pode fazer é ter uma postura equidistante.